Olá pessoal, estamos aqui novamente, frente a frente com o Marcelinho. Hoje eu tenho o prazer e a honra de poder estar conversando com ele, que não é camaquense, ele é porto-alegrense, mas já está em Camaquã há 5 anos. Ele é professor e a formação dele é em recursos humanos. Hoje então, frente a frente com o Marcelinho, Giovanni Barbosa. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Marcelinho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Não sou camaquense de nascimento, mas já adotei a cidade, né? Já é de coração. Já sou de coração e me encanta. E hoje com todo o carinho e respeito dos meus antepassados, mas eu não tenho vontade de sair daqui, pelo menos não por enquanto. Casado. Casado. Como é que é o nome da esposa? A Bia Barbosa. Camaquense ela. Camaquense. Então foi ela que fisgou o porto-alegrense e fez crescer o nosso município e trouxe esse talento para cá. Legal. Que hoje, além das suas funções, que a gente vai falar um pouquinho, também tem uma responsabilidade muito grande social por ser presidente de uma entidade que é exemplo, né, há bastante tempo na região, que é a Binjuve. Que nesse primeiro bloco a gente quer tratar desse tema. O que tu acha? Eu acho perfeito, vamos lá. Como é que foi a experiência de presidir uma entidade, da importância da Binjuve? Antes, o que é a Binjuve? Fala pro pessoal saber. Perfeito. Então, assim, a Binjuve, ela é a Associação Beneficente em Prol da Infância e da Juventude, né? Então, ela nasceu em 93, né? Então já é uma entidade com quase 28 anos aí de existência, que tem dentro do seu propósito trabalhar com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Antes ali de eu assumir, a Binjuve atuava com turno inverso escolar. Então, o que acontecia? Ia até os bairros, atendia o bairro Getúlio Vargas, especificamente, e buscava as crianças com a Kombi, né, que nós tínhamos, levava para dentro da entidade. Nós temos uma estrutura física, né, muito, muito grande, melhor que muita escola. Inclusive, convido o telespectador a ir conhecer o nosso espaço. Que fica na rua Floresbelo Neto, número 931, né, próximo ali da estação de tratamento da Corsã, escola Ana César. Então, assim, a gente fazia... que eram feitas as atividades lá? Oficinas de música, de aquarela, de pintura, de esportes, né, crochê, entalhe em madeira. Era bem diversificado, né? Atividades que a escola pública não oferece, né? Que eles não teriam acesso. Se estivesse em uma escola privada, eles teriam essas outras atividades. Mas na escola pública, infelizmente, não tem. Então a Binjuve traz essa oportunidade para eles, é isso? Exatamente. Então a gente tem toda essa preocupação, né, de como estimular a criatividade, como tornar eles, assim, expressar suas emoções, porque a situação de vulnerabilidade em que muitos se encontravam, né, lógico, assim, a entidade existe há quase 28 anos. Então a gente não tem como mensurar os impactos desses 28 anos, né? Talvez a gente ia ter um índice de criminalidade em Camaquã muito mais alto, sem dúvida, né? Sem dúvida. A taxa de evasão escolar muito mais alta, porque a gente também fomenta a manter as crianças na escola. Para poder participar, ela tem que estar matriculada e frequentando a rede pública de ensino. Legal. Né? Então, assim, a gente busca, através dessas atividades, um acolhimento, né, de entender problemas pessoais que podem estar acontecendo dentro de casa, né, já foram descobertos casos de abuso, né, que aí foram encaminhados para assistência social, casos de violência doméstica, etc. E isso a gente, né, hoje a escola pública já tem um pouco mais de preparo ainda para identificar. Está mais atenta. Já está mais atenta. Questões. Mas há 27 anos atrás, né, quando se criou esse propósito, era muito mais aquém. Inclusive, naquela época, a casa servia de um espaço onde pegavam as crianças da rua, né, levavam para lá, davam um banho, davam alimentação e depois encaminhavam para alguma... ou para abrigo, né, enfim, quem estava abandonado, vamos dizer assim. E, bom, esse é um pouco do histórico da Binjuve, que talvez a população camaquense conheça até esse ponto. Bom, sim, isso eu já sei
que a Benjuve faz. Em 2019, assume Giovanni, presidente. Você aceitou o desafio. Aceitei Eu estava o desafio. presente naquela reunião, foi muito legal. Né? Todo mundo ficou eufórico, porque eles tinham muita esperança nessa renovação. Eu percebi isso. E como é que foi essa experiência, esse desafio de aceitar essa nova proposta, porque é algo novo para ti? Assim, se a gente for pensar que existe um divino ou uma energia, um Deus, eu acho que naquele momento Deus estava presente e fez eu levantar minha mão, né? Contrariando toda a lógica racional de uma pessoa que foi a primeira vez que eu estive na Benjuve. Eu não conhecia a casa, eu não conhecia os funcionários, eu conhecia o trabalho que era feito por causa de quem compunha a diretoria, que eu tinha mais familiaridade. Então a gente ajudou, né, com outros bens, etc., ajudando, mas não conhecia de fato, né, o que acontecia. E eu tenho um histórico, assim, antes de vir para Camaquã, de sempre estar fazendo alguma atividade social, né? Eu era da igreja, né? Então, através da igreja, tinha os movimentos, né, dos grupos de jovens, onde nós íamos em asilo, fazer uma tarde lá com os idosos. A gente também foi em atividades como a PAI, mas lá em Porto Alegre tem a Cerepal, né, que também faz um trabalho muito, muito semelhante. Então a gente ia e fazia atividades. Então essa parte social para mim sempre foi uma necessidade, porque veio da minha infância, veio da minha família também, né? A minha família tinha esse histórico na família já tinha. Meu pai, ele é professor de filosofia, então a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão social. Ele me ensinou. Então eu venho disso, e ele veio de uma família muito pobre, né, dividindo tudo com 10 irmãos. Então todo esse conhecimento, toda essa preocupação com o próximo, né, eu com certeza devo a ele. E esse histórico me trouxe até Camaquã, onde eu também busquei dar continuidade a algo que eu já fazia lá, e acho que casou uma coisa com a outra, e aceitei o desafio. Bom, assume a Benjuve numa situação de extrema dificuldade financeira, né? Alguns débitos, inclusive, contas, né, a pagar, com um recurso completamente escasso, com 8 funcionários que tínhamos na época. Mudança de leis. Mudanças de lei, entrou uma lei 13.019, que eu posso estar enganado, mas ela entrou em vigor em 2017, 2018. Isso, 2017, a lei das parcerias. Exatamente, então reduziu o aporte? O aporte, né? Ou a possibilidade de, por exemplo, a prefeitura ter um funcionário público e ceder para uma entidade. Com a lei 3019 cessou isso. Cessou isso, né? Os aportes ainda são previstos, mas exige toda a necessidade de ter um projeto vinculado, parcerias e tudo mais. Bom, então o que a gente faz? Bom, vamos seguindo, né? Eu precisava primeiro conhecer a entidade, conhecer o que dava para ser feito, o que podia ser feito ou não, né? E seguimos. A ideia, na verdade, a gente tinha poucos assistidos também, né? A gente tinha um número aí de 22, 25 lá no início, né? E a gente tem um potencial de estrutura para mais de 50 crianças, né? Então, o que está faltando ali para a gente botar essa entidade a funcionar? Falta recurso, primeiramente. Então, a gente começou a tentar fazer parcerias para arrecadar fundos, fizemos lives, fizemos eventos beneficentes, né? E conseguimos manter até março de 2020 numa situação tranquila e de perspectiva de melhoria, inclusive, porque a gente começou 2020 com mais de 6 atividades recreativas acontecendo na casa, com aquela quantidade, mas com uma progressão de que a meta era até o final de 2020 ampliar para no mínimo 40, 50 atendimentos, ou seja, ia praticamente dobrar a quantidade de assistidos. Bom, entrou a pandemia, fecha a casa, primeira coisa, vamos cuidar, né? Nossos funcionários, em sua maioria, grupo de risco, então nem cogitar a possibilidade de ter alguém ali.
E o nosso recurso guardadinho ali para as atividades que iam acontecer durante o ano. O que a gente faz? Faz as rescisões e garante que esse pessoal vai ter todos os direitos e benefícios, ou a gente até para não criar problemas futuros para a entidade. Porque ela precisa estar completamente legalizada em todas as questões, não tem nenhum tipo de processo judicial para poder concorrer a valores públicos, é isso, né? Passivo trabalhista, né? Vamos pensar assim, não vai sair um extrato de FGTS se eu estiver devendo, entendeu? Aí como é que eu encaminho uma parceria para o poder público se eu tenho dívidas trabalhistas? Não fecha, né? Não permite. Então a gente teve uma decisão difícil, tá? Porque nós tínhamos funcionários ali há 13 anos, 15 anos atuando na casa, né? Mas a pandemia catalisou muita coisa e fez a gente tomar decisões muito rápidas. Então, a gente usou cada centavo do recurso que a gente tinha, 100%, para pagar todas as rescisões. Então, todos os nossos colaboradores que nós tínhamos saíram recebendo tudo que tinham de direito. Integral, nenhum acordo, não tentei fazer acordo, porque eu não acho justo, né? 13 anos se dedicando para casa, eu chego, vamos fazer um acordo. Acho que não é por aí, não é essa a ideia. E, bom, chegamos no ponto que não temos recursos, temos uma instituição que atualmente agora teoricamente não está gerando custo, porque não tem atividades, mas aí o que a gente faz? Fecha as portas. Mas tem os custos fixos, né? Esses mantém. Mantém, água, luz, mas quando tu não tem atividades, reduz consideravelmente, né? Alimentação, como não estava tendo também, né? E aí a gente teve a proatividade, né? A diretoria se reuniu e não vamos desistir. Eu acho que a gente não entrou com esse propósito. Era um medo meu, naquele dia que eu assumi a diretoria, de, olha, o meu medo estou assumindo uma entidade com dificuldade financeira, que tem um histórico, e ela vai fechar na minha mão. Isso vai ficar no histórico de, olha, a Binjuve fechou na mão do Giovanni. E eu não aceitei isso, né? Nem eu e nem a diretoria, né, que brilhantemente ajuda e trabalha junto. Então, nós fizemos de novo apelo pela comunidade, criamos um grupo de contribuintes mensais, né, que hoje qualquer pessoa, inclusive você que está em casa, quiser ser contribuinte da Binjuve, procura nossas redes sociais, tem o linkzinho lá, a pessoa se cadastra, a partir de R$10 já pode ser um contribuinte mensal. R$10 não dá o que tu gasta na padaria ali, mas se cada um dá um pouco, a gente tem um montante e consegue manter. Então essa foi uma das ações que a gente tomou. Fizemos também a parceria com a Câmara dos Vereadores, ela foi fundamental. As emendas impositivas. Através das emendas impositivas, né? Então eu tive a oportunidade em 2019 de discursar na Câmara, na Tribuna Popular, e expliquei o que a Binjuve vinha fazendo, e tivemos, né, a comoção aí de um número de vereadores, né, que inclusive tu fizeste parte, então já antemão agradeço. E a gente pôde ter uma perspectiva. Bom, o que a gente faz agora? Vamos ter o recurso das emendas, mas a gente não pode usar recurso de emenda no nosso caixa livre, então eu não posso sair contratando profissional, elas já vieram com um propósito. E aí veio um momento onde a diretoria se reuniu e disse, vamos montar um planejamento estratégico. Então, a Binjuve hoje tem um planejamento estratégico. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem metas definidas e a gente sabe como a gente quer atingir isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. A chegada do Giovanni na Binjuve ajudou a planejar e projetar o futuro da instituição? Sim. Acredito que sim, A tua visão empreendedora, que a gente vai falar de empreendedorismo. Vamos. A tua visão empreendedora na presidência dessa entidade, ela vai ter reflexo na entidade. Exato. Então eu vejo, quando você fala, agora a gente vai planejar, isso eu vejo muito em ti. Exato. No teu perfil. É aquela questão de visualizar qualquer entidade, tá? Seja pública, seja privada, seja uma ONG, uma associação, acima de tudo ela é uma empresa, ela é um CNPJ. E para isso ela tem que ter receita, ela tem que controlar suas despesas, ela tem que ter um propósito. E por mais que a gente... E aí eu não...
longe de questionar qualquer outra ação anterior a mim, que, pelo amor de Deus, todo o trabalho que é feito pela diretoria é voluntário. E né? se chegou até aqui porque alguém conduziu. Exato. Então, brilhantemente foi conduzido, inclusive. Só que, lógico, tiveram alterações, em 27 anos, tiveram alterações de cenário, ou seja, o propósito principal um pouco, não é que se desvirtuou, mas mudou. Necessou atualizar. O mundo de 27 anos atrás é completamente diferente. Sem internet, imagina, sem internet, sem telefone, recém começando o telefone celular. Então, a gente teve que fazer essas adaptações por uma questão de sustentabilidade, né? Então, a gente conseguiu convencer a diretoria da importância disso, né? E a gente montou esse planejamento estratégico de que, a partir de agora, todos os projetos que a Binjuve tocar, elas vão ter receita antecipada, ou seja, um projeto montado. Por exemplo, quero fazer uma turma de pintura de aquarela, né? Vou fazer o projeto, vou ir até a Câmara de Vereadores, eu vou ir até o Condico, eu vou ir até entidades privadas e vou dizer, olha, minha ideia é essa. Vocês têm condições de aportar? Ah, temos. Então, vamos arrecadar esse recurso e vamos executar. Então, hoje os projetos que estão em andamento na Binjuve são de recursos pré-existentes. Ou seja, não nos geram um custo... Está garantido. Um custo... lógico, a gente tem hoje um custo fixo que é muito aquém do que era no início, com 7, 8 funcionários. Mas para aquelas atividades já está garantido, não tem risco, a entidade não vai precisar correr depois para conseguir o valor necessário para cobrir despesas, porque já antecipadamente isso aí fez a diferença na gestão de vocês. Com certeza. E aí, agora, na semana passada, estive novamente na Câmara de Vereadores, né, usando a tribuna popular, onde eu fiz uma prestação de contas. Eu não sei se alguma entidade já tinha usado a tribuna para fazer prestação de contas, mas eu sentia a necessidade disso e de mostrar, olha, a Câmara entrou com esses recursos, os recursos estão sendo usados assim, 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 e mostrei apresentação de slides, mostrei imagens, porque a gente não pode só dizer que faz, a gente tem que mostrar o que a gente faz, né? Eu tenho essa visão. E foi muito legal, assim, do ponto de vista de ver, olha, o recurso está sendo utilizado, é uma entidade séria, né? E também com o objetivo já de planejar projetos futuros, né? Que dentro das emendas. Hoje, o que está acontecendo na Binjuve, né? A gente tem um foco muito fortalecido no que diz respeito à preparação profissional. A gente se preocupa com como essas crianças vão sair, né? Porque completa a sua maioridade, enfim, elas vão entrar no mundo de trabalho, elas querem trabalhar, né? Se elas vêm de uma realidade onde a fonte de renda é as drogas, é a prostituição, é o roubo, o que a gente faz para mostrar que existe formas de ter uma fonte de renda digna? Vamos trabalhar qualificação profissional. Então a gente fez uma parceria bem legal com o Senac, né? O Senac foi super parceiro dentro desse projeto, porque a gente queria iniciar a preparação profissional, mas a gente não tinha profissional, a gente tinha uma estrutura, ainda que muito boa a nossa estrutura, mas em situação de pandemia, distanciamento, álcool gel, medição de temperatura, a gente não ia ter como fazer isso lá nesse momento. Talvez no futuro venha a ter atividades de preparação lá. Te antecipou isso, a parceria com o Senac, né? E eu acho muito interessante o trabalho do Senac. Exato. A Denise é fantástica, né? A Denise super parceira. Já faço um convite, Denise. Queremos você aqui, frente a frente com o Marcelinho também, conversando sobre as atividades que realiza no Senac. Já está feito o convite aqui, eu aproveitei o gancho para lançar esse convite. Mas segue aí, vamos lá. Não. Aí então, só para contextualizar. Aí a gente começou uma turma com 30 assistidos, né? Os quais, é legal destacar, fazem parte o pessoal do abrigo municipal, que também, né, completa seus 18 anos, vão para o mercado, mas sem nenhuma preparação. Agora a gente conseguiu inserir, então tem 8 lá que fazem as atividades. E agora, no dia 20, na segunda-feira que vem, dia 27 de setembro, estamos iniciando a segunda turma com outros 30 alunos, né, também de preparação profissional. Então, até o final do ano, nós temos 60 alunos maiores de 14 anos inseridos em atividade de preparação profissional. Dentro da Binjuve está acontecendo práticas esportivas
projeto de música, projeto de pintura em aquarela, né? Que acontecem abertas à comunidade, até menores de 14 anos. Lógico, né, que tem a condição de baixa renda, que a gente consiga identificar, tem que estar matriculado e frequentando a rede pública de ensino. Ou seja, até o final do ano, Marcelinho, a gente vai atender mais de 100 crianças através da Binjuve. Muito legal. Olha, o trabalho de vocês na Binjuve é fantástico. Eu sou suspeito, porque já fui várias vezes, acompanhei de perto e vejo na prática o resultado desse trabalho. Enquanto no Legislativo estava dentro dos bairros e a gente conhece, a gente fala, o pessoal reconhece, né, principalmente dentro dessas comunidades, o trabalho que a Binjuve faz. Acho muito legal. E acho muito interessante você, tão jovem, aceitar um desafio desses, né? Tem que ter muita coragem, realmente, e aquele dia que a reunião foi feita, todo mundo ficou muito, muito confiante, porque seria uma nova, virar chave, né, para uma nova modalidade de administração. Eu acho que estava todo mundo com essa expectativa. Como tu disse, não que os outros não tivessem sido maravilhosos, porque foram dentro da sua realidade. Mas agora nós temos uma nova realidade, nós temos um novo cenário no mundo inteiro e era necessária essa modalidade. Eu acho que a tua direção e junto com a tua equipe lá toda trouxe e proporcionou isso. E parabéns, né? É muito legal. Então, acho que encerramos o primeiro bloco com chave de ouro falando sobre a Binjuve, mas nos próximos nós vamos falar sobre a tua área específica agora, empreendedorismo. No segundo bloco a gente vai fazer o quadro que a gente chama de like, dislike, comenta. Vou te apresentar algumas figuras públicas e quero que tu comente sobre elas, ok? Perfeito, vamos lá. Pessoal, aguardo vocês então para o segundo bloco. Fiquem aí e esperem, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai estar muito legal. Estamos de volta, então, frente a frente com Marcelinho Gouveia, conversando hoje com esse jovem professor e também empreendedor, né? Ele vai falar um pouquinho das experiências que teve com o empreendedorismo, que é o Giovanni Barbosa. Esse segundo bloco, nós vamos conversar mais especificamente sobre essa área e também teremos o quadro like, dislike e comenta. Giovanni, hoje tu presta serviço como consultor para o Sebrae, é isso? Eu trabalho para o Sebrae, comecei a trabalhar no início desse ano, né? Na verdade, eu sempre prestei um serviço de consultoria, né, de gestão empresarial, antes mesmo de começar a trabalhar para o Sebrae, através do escritório de contabilidade. Então, a gente tinha toda uma visão, né, de análise de indicadores, né, e tudo mais para tentar ajudar na decisão gerencial das empresas. Depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar junto ao Sebrae nesse projeto que se chama Brasil Mais, né? Então eu sou agente local de inovação, né? O programa ALI que se chama. Ele acontece há mais de 10 anos já no Brasil e tem agentes que nem eu espalhados pelo Brasil todo, né? Passam por todo um processo seletivo. Meu processo seletivo levou em torno de 1 ano mais ou menos, considerando etapa de capacitação, etapa de provas, de entrevistas, né? Então, eles buscam
os profissionais mais qualificados. Todos esses agentes, eles têm, né, graduação, têm um conhecimento a mais. É um filtro para garantir que aquelas empresas terão o que o mercado dispõe de melhor. Ele é um edital, né? Abre-se um edital e para um período pré-determinado. Então, esse ciclo, aliás, esse programa que está acontecendo agora, iniciou em janeiro, vai até outubro de 2022. Então, dentro desse período é dividido em 5 ciclos e cada ciclo, cada agente atende 25 empresas diferentes, períodos de 4 meses, né? Das mais diversas áreas. Das mais diversas áreas, MEI e EPP, né? Tem que ser microempresas e empresas de pequeno porte. Infelizmente, os MEIs ainda não estão sendo beneficiados dessa iniciativa. E durante esses 4 meses, a gente desenvolve toda uma metodologia que é com busca da inovação, né? O objetivo é trazer incrementações de inovação, é trazer melhoria em processos, melhoria em gestão, cultura de alta performance, que é trabalhar com os colaboradores, como que a gente pode trazer novos produtos, transformação digital. Tudo isso visando o crescimento daquela empresa, que ela vai ter uma lucratividade maior, vai trazer melhores resultados. Isso. Esse é o propósito do Brasil Mais. E o que essa empresa investe para isso? Nada. Poxa. Aliás, minto. Eu não digo que ela não investe nada, ela investe o tempo dela. O tempo. Então eu sempre assim, na primeira reunião que eu tenho com o empresário, eu digo assim, olha, esse programa ele é 100% subsidiado. Então tu não tem nenhum custo. Quem subsidia? Quem subsidia? O CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas. Então é um programa do governo federal, né, vinculado com o governo federal. Tem várias entidades juntos, tá? O Sebrae é a entidade que executa o projeto. Mas quem financia é recurso do CNPq, tem Ministério da Economia e tem o Brasil Mais, que são vários programas que se interligam para oferecer isso. Você tem a noção de quanto essa empresa teria que desembolsar se fosse pagar esse serviço de forma privada, particular? Olha, seria um valor bem considerável. Assim, não sei quantificar para te dizer um valor, mas não sei te dizer. É um valor que certamente compensaria, tá? Sim. Compensaria se considerando o resultado que se tem, mas não sei te dizer mesmo. Eu digo isso porque eu já tive, enquanto empresário, uma consultoria do Sebrae. E foi maravilhoso. Aquele período ali foi fantástico. E eu sei, porque já tinha consultado algumas empresas privadas que fazem isso, e o valor era altíssimo, era exorbitante. E ali eu tinha uma possibilidade sem custo. Então, eu tinha que aproveitar o máximo que eu podia daquele consultor, que na época era o William, que hoje ele tem uma empresa no município de Camaquã, é um jovem também empreendedor, que a gente pretende também conversar com ele no futuro. Mas eu conheço, então, sou suspeito para dizer, é muito bom o serviço. Não, com certeza. Assim, o serviço é de qualidade, o profissional é muito bem capacitado e a metodologia ela é toda montada para desenvolver isso. Então, a gente inicia identificando os pontos de mais vulnerabilidade, vamos dizer assim, que a empresa tem dificuldade. E a gente pega empresas dos mais variados níveis de maturidade, eu chamo assim. Que é do tipo, desde que alguém que faz o seu fluxo de caixa anotado num papel e caneta, que não é um problema, papel e caneta ali é uma tecnologia, mas como eu digo, é uma tecnologia com as suas limitações. Se tu precisar fazer um levantamento, tu vai ter muito mais dificuldades. Se tu precisar, né, analisar um indicador, fica difícil. Mas tem empresas super bem estruturadas, com setor de RH, com setor de vendas. Então, esse é o desafio, sabe? Tentar manter uma coesão do processo com os mais diferentes níveis. E a gente tem trabalhos fantásticos, né? O principal responsável pelo sucesso do programa é o empresário. Eu sempre digo, é uma via de mão dupla. Eu entro com a minha parte de orientação, com as ideias, com um planejamento estratégico e noutra via vem o empresário. Tu tem uma forma comprovadamente de sucesso, tá ali. Já tem, então só vai depender dele implantar aquilo que tu vai estar orientando. Né? Exato. Essa é e o pessoal tem
tem que trabalhar, tem aceitado? Tem. Essas empresas são todas aqui na cidade ou não? Então, eu atendo uma micro-região, acho que é interessante falar disso também, assim, como eu estava falando, há 10 anos existe o programa Ali, e dentro desses 10 anos é a primeira vez que a nossa região tem um profissional qualificado para atender. Então, a gente tem dentro da região sul Pelotas, que faz um trabalho fantástico, tem Rio Grande, tem toda aquela região que já recebeu esse programa, e a nossa região é a primeira vez que está recebendo. Que legal. Então, a gente está sendo privilegiado disso e temos que aproveitar. São 13 cidades envolvidas, né, aqui na região. Nesse ciclo específico, nós estamos no segundo ciclo, eu estou atendendo 9 cidades diferentes, 25 empresas. Deve ser a região do estado a Centro-Sul. Isso. Vai de Mariana a Dom Feliciano, provavelmente. Isso. A gente chama de MR4, né? Que, enfim, é uma nomenclatura própria nossa, mas ele envolve toda essa região. Então, eu estou com empresa aí de Dom Feliciano, Chuvisca, Cristal, Cerro Grande do Sul, né, Arambaré. E é todos os nichos, não é nada muito específico. Então, é legal. Eu gosto de desafios, né? Não gosto daquela coisa parada. Então, cada reunião que a gente tem, o empresário traz um problema diferente, a gente tenta trazer a solução e construir isso de forma colaborativa. Então, aproveito também a deixar aí o convite para quem está em casa e tiver interesse em participar desse programa, que é gratuito, né? Ou seja, subsidiado. Inscreva-se no site do brasilmais.gov.br, né? Faça o cadastro lá e, tendo a disponibilidade, a gente vai entrar em contato e inserir, né? Hoje nós microempresas, micro e pequenas empresas. Atenção, então, micro e pequenos empresários. Vocês querem ter uma excelência de uma prestação de serviço, que é o Sebrae, o executor, entra aonde? Entra no brasilmais.gov.br, faz o seu cadastro lá e boa sorte, na verdade. Vale muito a pena. Porque, na verdade, a gente tem lista de espera já, né? Os resultados são fantásticos, são fenomenais. Vale muito a pena. Com certeza. Falando em empreendedorismo, eu quero te apresentar algumas figuras nacionais, e eu quero que tu diga se tu dá o like para ele, o dislike, e que faça um comentário a respeito disso. Perfeito. É o quadro like, dislike, comenta. Podemos começar? Vamos lá. Vamos lá, então. Vai lá, Valoski. Coloca a nossa primeira figura. Tá. Luciano Hang, empresário. Mais conhecido como o velho da van. O velho da van. O velho da van é uma figura, né? Eu deixo o meu like pro velho da van, né? Eu acho que ele tem uma visão empreendedora fantástica, né? Eu até não sei quantificar a quantidade de empresas que hoje ele tem, né? E ele tem uma preocupação especial com os colaboradores dele, né? Ele tem um feeling, ele se tornou um ídolo dessas pessoas, né? Então, do ponto de vista de empreendedor, de visão, eu acho que ele construiu uma trajetória, né? Não foi ninguém que começou, né, já grande, então ele entra junto a grandes outros players do mercado que começaram pequeno e hoje tem um grande império, né? Eu acho que ele tem, enquanto empresário, né, tem todas essas características e, além disso, como pessoa, ele também é um patriota, né? Então, ele tem toda essa preocupação da questão do Brasil, né, de fomentar essa visão do verde, do amarelo, de mostrar. É característico dele, né? Isso é característico dele, né? Então ele se tornou um personagem, além disso tudo, e um personagem de empreendedor, né? De alguém visionário e de alguém que se preocupa com o seu país, tratando isso daqui a pouco como uma causa social, né? Lógico que é capitalista, não sei o quê, né? Quer crescer, mas qual é o objetivo de uma empresa? Não é gerar lucro? Vamos começar por esse princípio. A não ser que seja uma entidade filantrópica, sim, o objetivo de uma empresa é gerar lucro, né? Lógico, não é o lucro a qualquer custo. Também tem a sua limitação. Mas os meios que ele tem usado para expandir as empresas através de parcerias, buscando isenção fiscal ou buscando espaço para construir, né? É justíssimo. Cara, isso é necessário. Se eu tivesse a oportunidade dele, não sei se eu faria talvez os mesmos passos, mas eu ia me inspirar também nele para ter esse tipo de ação. Ele é muito concorrido, né? Onde se anuncia,
As cidades querem proporcionar, porque gera emprego, gera renda, dá estabilidade aonde eles estão. Eu estava vendo agora, poucos dias inaugurou a CIS Brasil em Porto Alegre, né? Com ele dizendo mais de 20 anos de atraso, que era para ter inaugurado há mais de 20 anos. E agora conseguiu, se enrolou, foi uma festa, né? Exato. O pessoal está empregado. Eu acho que é uma figura que representa muito bem o esforço do nosso herói. Que o herói do Brasil é o empreendedor. O herói é aquele da indústria, do comércio, do serviço, é o trabalhador, né? A pessoa que investe e tem um sócio sempre. E esse é um sócio ganancioso. Eu sempre digo, todo empreendedor no Brasil tem um sócio. E é um sócio ganancioso que não põe, participa. só tira. Né? Ele só saca, ele não investe nada. Que infelizmente é o nosso sistema. Né? O governo não é o A nem B. Até aqui nos trouxe essa realidade. Se paga muito. O empresário, ele tem um funcionário que ele paga. Geralmente é pouco, mas para o empresário é muito porque dobra o valor. Né? O pessoal muitas vezes não sabe disso. Mas o empresário poderia pagar mais? Poderia, mas ele já paga o dobro. Esse funcionário que ele está ali, ele vai pagar quase 2, porque tem os encargos e tudo mais, e o pessoal não sabe. Então eu digo, empreendedores como Luciano Hang são os nossos heróis. Né? Eu tenho esse conceito. Não, com certeza. Se for pensar em custo trabalhista, em custo de manter uma estrutura, porque às vezes as pessoas olham um balanço patrimonial, faturamento de não sei quantos bilhões, trilhões, tá, mas o que está envolvido ali? Ali tem um custo de uma mercadoria vendida, ali tem o custo da estrutura, ali tem folha de pagamento. Não que ele está fazendo um trabalho filantrópico, ele está ganhando dinheiro com isso, mas as pessoas vislumbram que é algo bom, então tu tem que... Né? Claro, não. Há pouco tempo eu assisti ele, um empresário de sucesso, vendo o histórico dele, e ele morava num chalé duplado. Ele disse, não, por que eu ia trocar naquele momento? Ou eu comprava uma casa nova, ou eu investia e expandia o meu negócio. Isso ele foi fazendo e tá aí hoje com sucesso. Então, muito legal. Deixa o meu like. Tá aí, então. Tá o like do Giovanni pro Luciano Hang. Vamos pro próximo. Por gentileza, Voloski. Eita. Olha aí, ó. Empresário e comunicador. Eu não sei se ele usou a comunicação para expandir os seus negócios ou se através dos seus negócios ele conseguiu ir para o ramo de comunicação. Mas é um ícone. Silvio Santos é o meu ídolo número 1. Se alguém me perguntasse, que bom que ele apareceu aí, porque eu ia ficar muito feliz de falar dele, porque desde criança, né, acho que todo mundo, quando era criança, assistia o programa Silvio referência, Santos, né? Uma referência como pessoa, como alegria, como alguém que, pelo menos enquanto estava na frente das câmeras, nunca estava de mau humor, nunca, né, sempre passou essa alegria de viver. E além de tudo, ele tem todo esse histórico empresário. Né? Eu acho que o SBT estava mostrando agora um histórico dos 20 anos, né, da trajetória dele. E 20 anos não. Minto. 40 anos de SBT. Isso, 40 anos. Tá, isso. 40 anos de 80, SBT. 81, põe de Exato. Então, contando a trajetória dele enquanto empreendedor, como que começou, a ideia e tudo mais. E, olha, é uma pessoa ambiciosa, né? Do bom sentido. Claro, mas né? ambição não é ruim. Ambição Ganância não é ruim, ambição não. Exatamente. Então, é alguém que era determinado, que sabia onde queria chegar e que fez as parcerias necessárias. Porque eu acho que isso é uma coisa fundamental. A gente tem que querer crescer profissionalmente, empresarialmente, mas a gente não pode querer ir sozinho. Né? Se a gente levar várias pessoas juntos, a gente vai mais longe. Sozinho tu vai mais rápido. Exato. Mas com mais gente tu vai mais longe. E ele soube fazer... é uma pessoa assim persuasiva, além de tudo, né? Então ele conseguiu trazer para perto dele pessoas que eram necessárias para isso acontecer. E, enfim, tem toda uma bagagem. Muito legal a história. A Globo fechou as portas para ele. Então ele decidiu que ele teria uma emissora. Algo que parecia completamente impossível. Né? Isso acontece muito. Eu estava olhando há poucos dias o presidente da Honda. Ele não conseguiu implantar um sistema de trabalho dele dentro de uma outra empresa. Então ele fundou a Honda. Então ele era Toyota. Ele não conseguiu. Então ele acabou fundando a Honda. E o Silvio Santos é muito parecido. Ele não conseguiu colocar em prática. Ele chegou a trabalhar na Rede Globo. E não conseguiu. Então ele abriu a emissora dele. Um desafio enorme, né? E eu acho que ele nunca parou, mesmo com os desafios. Imagina, tu ser concorrente de uma Globo, né, que já conseguiu
alcançar aí, algum tempo atrás, patamares inimagináveis de audiência. Mas ele sempre se manteve com aquela maneira diferente. Uma cena que eu sempre trago é, enquanto todo o Brasil estava mostrando a cassação da Dilma, ele estava mostrando o Chaves. Como assim? O Chaves? Pô, esse momento tão importante. Não! Todos os outros que não querem assistir aquele momento político vão estar assistindo o Chaves. E foi a segunda maior audiência. Mesmo com as outras emissoras mostrando todo aquele sistema de cassação, ele estava com Chaves e deu certo. Então eu acho que ele é um gênio, né? Da comunicação. Além da comunicação, os outros negócios, né? A carnê do baú, né? A Jequiti. Então, ele tem um programa só para divulgar o produto dele. Exato. Então, e dá certo. E é atrativo, né? Então, o cara é fantástico. Ele, para mim, é uma inspiração. Se eu chegar na idade dele com esse tipo de visão e de entendimento, você é uma pessoa muito feliz. Legal. Então, like? Com certeza. 10 vezes 15. Mais um like. Vamos para o terceiro e último do nosso quadro, que é alguém que não é tão conhecido, mas está despontando. Por gentileza, Woloski. Rick Chester, consultor, escritor e palestrante. Ele ficou famoso com um vídeo na internet, onde ele ensinava como ganhar dinheiro na crise vendendo água. Que ele era vendedor de água na praia. E hoje é um escritor e palestra nas universidades do mundo afora. O que tu acha aí? Fala um pouquinho. Então, é a característica do empreendedor brasileiro. Acho que o Rick Chester é a cara do empreendedor brasileiro, né? Hoje, para a gente começar um negócio, ou a gente tem uma ideia muito boa e se planeja para botar esse prático, ou a gente acaba caindo de paraquedas lá. Acho que agora, durante a pandemia, a gente teve muitos casos assim. O pessoal foi demitido e não conseguiu se recolocar e começou a empreender de algum lugar. Se reinventou, teve que fazer renda para não passar fome, né? E essas ideias, esse vídeo que ele trouxe, é justamente isso. A gente não precisa de grandes recursos, a gente não precisa de grandes ideias, a gente precisa de vontade, de determinação, né? E aí sim a gente consegue alcançar. Acho que, acima de tudo, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Tem muita gente que não conhece o vídeo, então a gente vai passar o vídeo aqui para te assistir e depois o pessoal em casa vai estar assistindo junto. Por gentileza, voz, coloca o vídeo para nós aí. Que foi o vídeo que impulsionou ele, que o pessoal conheceu ele nacionalmente através desse vídeo. Hoje ele é escritor, já tem um livro... Pega a Visão, o nome do livro dele, já é quase um best-seller dos empreendedores. E falou a linguagem assim, da população. Exato. Né? Fala a linguagem não adianta a gente também... O empreendedorismo ele tem que ser acessível do ponto de vista de entendimento. Não adianta a gente tornar isso tão complexo que não se tenha... Olha aí. Esse foi o vídeo que tornou ele famoso. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas, tu vai vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai por cento novamente aí contigo. Vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Olha aí. Viu só? É nato, né? É um empreendedor nato. Eu acho que aquela pessoa que ela não fica confortável diante dos obstáculos, por maior que eles possam parecer, e ele ensinou aí o pessoal que vendendo água tu pode ter uma renda, né? E isso é uma realidade de quantas pessoas, Giovanni, né? E são empreendedores. O brasileiro tem essa característica muito aguerrida de lutar, de ter muita criatividade para poder desenvolver alguma coisa. Não, e quantos negócios começaram assim que nem ele, né? Claro. Daqui a pouco tem histórias aí de que ele começou a vender tanta água que daqui a pouco tem os caras que estavam vendendo água para ele e aí começa a crescer, Sim. Né? E aí nesse momento de crescimento que
divide o empreendedor, porque o caso do Rick Chester, ele era um bom vendedor. Vamos começar por isso, porque ele precisava, não adianta você botar a sua água dentro da sua sacolinha e não dizer que está vendendo, e não gritar, e não conversar ou convencer de que aquela tua água é melhor, ou etc. Então, tanto é que a gente vai na praia e tu vê shows, né? Sim. Tu vê shows de pessoa que fazem malabarismo pra te convencer a comprar uma coisa que tu não quer. Performances fantásticas, né? Performance fantástica. E às vezes eu já percebi pessoas que não compraram, mas ajudaram financeiramente porque gostaram demais daquilo. Pessoas que se reinventaram para aquilo. Agora imagina, se toda a população que está desempregada fosse seguir a ideia dele, ia ter um excesso de oferta dentro lá de Copacabana. Então, aí já entra uma coisa. Bom, o empreendedor ele não pode ser só vendedor. Ele também tem que entender de marketing. Bom, aí ele começou a se destacar, começou a vender mais, ele já se destaca, ele já tem uma rede, aí ele não está dando conta mais. Ele precisa contratar pessoas para trabalhar para ele. Bom, então o empreendedor ele já não é mais nem vendedor e já não é mais marqueteiro. Ele agora é um gestor de pessoas. Bom, agora ele tem um monte de pessoas vendendo para ele e já está tendo dificuldade no processo porque o fornecedor não está mais suprindo, está tendo pouca água. Bom, agora ele já é um gestor financeiro, ele precisa ter um controle disso. E aí é que divide negócios de sucesso com apenas empreendedores, né? Porque é preciso ter essa visão do todo. Né? Tu pode começar assim, como uma questão de necessidade, mas se o teu objetivo é crescer, é trazer um propósito, é trazer um diferencial, né? Com certeza tu vai crescer oferecendo diferencial, tu tem que estar preparado para suprir esse crescimento. Tem que ter estrutura emocional para isso, estrutura emocional, conhecimento, apoio. E aí reforça a questão do Sebrae, que tem toda a questão de apoio, mas tem outras tantas entidades também que fazem um trabalho muito bom com isso. Então, é aquilo de também tirar um pouco a barriga do balcão. O empresário, ele tem que pensar o seu negócio estrategicamente, ele tem que ter um propósito de vida. Ele tem que ter, que aí entra nessa questão aí de vender água. Ele está sanando um problema temporário que daqui a pouco a família dele está passando fome. E ele está fazendo isso porque ele precisa. Mas daqui a pouco ele vê isso como uma oportunidade de negócio e ele vai querer conseguir vendendo água e outras coisas. Surge como uma necessidade, mas vira um negócio. Vira um negócio. E aí tu tem que ter essa visão. Para onde que está indo, como que eu chego, e aí ver o negócio de forma mais estratégica. Né? Legal. Então, tudo pode acontecer. Tem que se partir principalmente de um desejo forte que isso aconteça e traçar um planejamento. Estar perto de pessoas, né? Que é um mastermind. Né? Eu tenho lido muito um livro do Napoleão Hill, né? Que fala sobre enriquecimento, etc. Mas não é um enriquecimento financeiro. É de ter a possibilidade de tocar projetos de sucesso. Então, o que a gente faz? A gente tem que estar... Para todas as áreas. Para todas as áreas. O que tu quiser fazer na tua vida, seja área filantrópica, seja na área empresarial, quer ganhar dinheiro mesmo, monetário, porque a gente também quer ganhar dinheiro para ter uma vida mais confortável, para poder ajudar as pessoas que a gente gosta também. Então, ele fala muito sobre isso no livro dele. E traz essas práticas. Tudo começa por um desejo ardente, tem que ter um planejamento, tem que estar cercado de pessoas que vão te ajudar, aquilo que a gente estava falando de crescer junto com várias pessoas, e dar sequência, persistência, né? Acima de tudo. A pandemia veio para mostrar que você tem que ter persistência. Legal. Então, like pro Rick Chester. Com certeza, like. Trouxe só casos bons, né? Que bom que pude dar like para todo mundo. Legal. Bom, assim encerramos o nosso segundo bloco e vamos já nos preparar para o terceiro e último bloco, onde nós vamos novamente falar de empreendedorismo. Tem algumas perguntas bem interessantes para fazer. Você que pensa em empreender ou já é empreendedor, fique atento, fique até o final dessa entrevista que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para você. Até daqui a pouco. Você
Você quer aumentar o faturamento e reduzir os custos da sua empresa? Então você precisa conhecer o Brasil Mais, o novo programa do governo federal, Sebrae, Senai e a BDI, que vai tornar o seu negócio mais produtivo. Para participar, entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. As empresas selecionadas para atendimento pelo Sebrae receberão acompanhamento por 4 meses dos agentes locais de inovação, ALI. Para participar de encontros coletivos e individuais, focados no aumento dos lucros por meio de ganhos de performance. O objetivo é tornar milhares de empresas mais produtivas até 2022, com inovação para gastar menos e faturar mais. Não perca essa oportunidade. Entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos novamente frente a frente com o Marcelinho, hoje entrevistando esse jovem. Vamos novamente aqui, presidente da Binjuve, professor e consultor, seria ex-consultor do Sebrae. Né? Consultor empresarial. Consultor empresarial, casado com a Bia, ainda não tem filhos, já adotou Camaquã como sua nova cidade, né? Já é camaquense de coração, e vai falar um pouquinho de empreendedorismo agora. Giovanni, o que tu diz para quem quer começar a empreender? Aquele pessoa que tem desejo, tem vontade, já traz na sua característica, no seu perfil de empreendedor. O que tu pode dizer para ele? Como começar um novo empreendimento hoje? Começando do zero. Olha, eu quero e não sei por onde começar. Dá aí uma dica para essa pessoa. Perfeito. O que a gente tem que ter em mente, Marcelinho, acima de tudo, é que todo negócio ele tem que resolver um problema. Tem que resolver uma dor. Então, quando a gente abre um negócio para suprir uma necessidade, ou ver uma oportunidade e não estrutura como isso vai se desenvolver no longo prazo, a gente tem que pensar que por trás desse negócio tem um cliente, um potencial cliente, que ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, ele tem uma dor e a empresa tem que sanar essa dor. Às vezes a dor nem existe. A gente cria a dor para que ele possa, né, que aí são casos de quem criou algum produto, né, próprio o Steve Jobs, né, criador aí do iPhone, etc. Então, criou a necessidade para depois oferecer a solução. Então, acho que começa por aí, né? O que o meu produto ou o que o meu serviço está oferecendo, que dor ele resolve, né? Segundo passo é desenvolver um plano de negócio, né? Um modelo que a gente usa muito é o modelo Canva. Então ele divide ali tem gratuito na internet, quem quiser pesquisar, só procurar no Google modelo Canva. E ele divide ali o propósito da empresa, né? Os parceiros chaves, as fontes de receita, as fontes de despesa, que é o rascunho de toda a ideia. Às vezes... O esboço. É um esboço. Não é um documento oficial, não é nada. Você pode colar com post-it. Ele vai te dar um norte para aquilo que tu quer fazer. Para ver se é viável ou não. Que esse é um ponto chave. É a viabilidade. Na verdade, é uma ferramenta de estudo de mercado. É uma ferramenta de estudo de mercado. Então, você preenche essa planilha e conversa com outras pessoas. Onde é que a pessoa encontra essa planilha? Qualquer lugar no Google. Pode entrar no Google e procura modelo de negócios Canva. Modelo de negócios Canva. E já tem isso, pode imprimir, usar e colar. Tem uns que dá para usar online também. É muito fácil. E ali tu consegue ter uma visão inicial. Eu já tive várias ideias de empreendimento que eu digo, acho que isso vai dar certo. Primeira coisa, pega um Canva. Começa a botar, mas aqui eu não vou conseguir parceiro. Mas aqui eu tenho uma dificuldade. Se eu não conseguir resolver aquela dificuldade, eu posso tentar conversar com outras pessoas, que esse é o ideal, né? Tu pegar o teu modelo, Marcelinho, olha, tô com essa ideia aqui, isso aqui faz sentido para ti? E começar a perguntar e instigar, e aí depois disso trabalhar sim um plano de negócio, que aí é um documento mais real, aí tu vai ver custo, por exemplo, se eu quero começar a vender caneca, né?
Bom, fez sentido para ti? Fez sentido para mim, eu quero comprar caneca. Bom, então agora eu vou atrás. Quem são os fornecedores? Quanto que ele cobra? Quanto que eu vou vender? Qual é a margem de lucro? Bom, mas eu não quero só vender a caneca, eu quero vender ela personalizada com uma imagem. Bom, então eu vou conseguir aumentar o meu valor agregado. Eu não vou vender a caneca pelo preço que a caneca vale, mas sim por todo o produto que está envolvido. Bom, mas tem quantas pessoas fazendo isso no mercado? O que eu vou fazer para diferenciar a minha... Estudo da concorrência. Então, então em vez de eu fazer só a colagem aqui, que tal a gente fazer um desenho? Que nem tem uma empresa aqui de Camaquã, que é bem inovadora, se chama Caricanecas. Já que a gente está nesse assunto. E tu manda a tua imagem, ele faz um desenho do teu rosto, né? Uma caricatura e printa na caneca. Pô, que bacana, um troço diferente para tu dar de presente para alguém, né? Então, é aquilo, é pegar uma coisa normal e transformar em algo extraordinário. E quem quer entender um pouco isso desse processo de transformar algo extraordinário, eu sugiro procurar os conteúdos que falam sobre o encantamento da Disney. Tem um livro e tem documentário sobre isso. A Disney é um exemplo fantástico de que tu vai para lá, seja criança ou seja adulto, tu te encanta. Porque a cada espaço que tu vai, tem uma forma de tu... enquanto cliente, se sentir satisfeito, se sentir num lugar aconchegado. Tudo, eu estava vendo. Desde as torneiras, os banheiros, os locais onde vende o souvenir, aonde tu entra, o aroma do local, é tudo pensando na satisfação do cliente. Exatamente, a experiência do cliente, né? Exatamente. Então, assim, montado o seu plano de negócio, fazer uma prototipagem. Bom, mas o que é uma prototipagem? É tu criar um produto mínimo, um serviço mínimo viável, se chama MMV, mínimo produto viável, MPV, desculpa, mínimo produto viável, e fazer a testagem disso no mercado, né? Então, mantendo ainda o exemplo das canecas, eu acho que tem validade. O que nós vamos fazer? Vou comprar uma máquina e vou sair vendendo sem saber se o meu público tem intenção? Então eu faço uma quantidade pequena de estoque. Até pode fazer isso, mas a probabilidade de sucesso é muito menor. Tu tá dando na verdade é um risco, né? Sim. Tu assume um risco. E tudo bem que a tradução literal da palavra empreendedor é a pessoa capaz de assumir riscos calculados. Isso. Riscos calculados. Então, tu pode, né, ir por esse caminho, mas tu assume o risco. Agora, se tu bota lá, faz uma exposição, aí oferece para alguém, manda uma pesquisa de satisfação. O que tu achou? O que acha que poderia melhorar? Bom, tu tem na mão todo o subsídio de informação para aquele negócio dar sucesso. E a mesma coisa, a prestação de um serviço, por exemplo. Começar a fazer prestação de serviço doméstico, por exemplo. Uma empresa quer ter as suas domésticas e fazer a prestação de limpeza, etc. Bom, o que precisa de ponto de vista de material? Tu vai oferecer o material? Tu vai querer o material do cliente? O que o cliente espera? O que tu vai entregar de diferente? Então, 80% desse caminho é planejamento e conexões. Os outros 20% eu coloco conexões, que é aquilo, a gente não pode, mas eu tenho uma ideia muito boa, eu não vou compartilhar com medo do que o outro vai roubar. Lógico, você tem que ter cuidado com quem tu vai conversar, daqui a pouco tu tá falando com um concorrente, mas as pessoas próximas a ti, as pessoas que têm condições de dar um resultado real, e aí fica interessante que na parte da prototipagem, a gente faz um teste do produto. E quando a gente faz o teste, a gente entrevista as pessoas. E a gente não deve, nessa etapa de entrevista, de pedir o feedback, pegar parentes, pegar amigos, porque eles vão querer te incentivar. Tem que ser alguém neutro. Tem que ser alguém neutro. Para ouvir a crítica, para melhorar aquilo que tá ruim. A crítica, exatamente. O ideal, quanto mais crítica a gente tiver no período de prototipagem, de teste, maior é a probabilidade de sucesso. Porque aí, antes de tu colocar aquilo no mercado, tu já vê se é viável ou não. Né? Então, isso para mim é fundamental. Bom, fez a sua prototipagem, validou, aí
começa a etapa de captar recursos, né? Seja via empréstimo bancário, ou seja, já tem recurso próprio que vai investir, mas sempre tendo um controle gerencial financeiro, principalmente. Olha, estou investindo tanto, eu preciso de um prazo, né, de retorno do investimento, a gente chama de ROI, que é o cálculo do retorno do investimento. Quanto tempo vai levar para isso retornar? Não é mais interessante, então, eu pegar esse dinheiro e botar na poupança para uma renda fixa, né, ou uma renda variável, porque daqui a pouco tu vai estar tendo todo um trabalho para colocar o teu negócio em prática e, na verdade, tu está ganhando menos do que se o dinheiro tivesse aplicado. Né? E então, perdendo tempo. E perdendo tempo. Que poderia estar sendo aplicado em outra área. Exatamente. Então, são N fatores. N fatores. E isso não é... Não estou falando para ser um bicho de 7 cabeças. Agora eu fiquei com medo, não quero empreender. Não, a gente... Muito pelo contrário. Principalmente da parte do poder público, acho que precisaria ter cada vez mais incentivo. E não é incentivo fiscal só. Incentivo fiscal ou só incentivo de terreno, propriedade, coisa assim, mas incentivo do conhecimento. Eu já sou um pouco mais radical nessa área. Eu acho que no nosso ensino médio nós deveríamos ter uma cadeira, uma matéria de empreendedorismo. Exatamente. O jovem, no ensino médio, nas séries finais, ele tinha que ter uma experiência de empresa, ele tinha que ter uma experiência de empreendedorismo. Essa é a palavra correta, empreendedorismo. Fazer um trabalho em conjunto, em grupo, enfim, porque ele já vai ter uma noção e já vai sair do ensino médio com uma expectativa de que ele pode fazer. Consegui fazer aqui, eu posso fazer também no mercado de trabalho. E não só no ensino médio, no ensino básico também. Vai começar nas já começaram. E já existe até se chama Educação Empreendedora, que vem sendo trabalhada. Agora entrou a nova base curricular de ensino médio, que já insere algumas coisas a respeito de empreendedorismo. Legal. Mas a gente pensa, como é que ensina empreendedorismo para criança? Eu vi, nas séries iniciais. Tem um projeto agora para o governo federal que quer implantar, já iniciando no ano que vem. Exato. E principalmente, qual é o objetivo disso? Não é que a pessoa saia da escolaridade querendo abrir uma empresa. Só que a pessoa que tem um perfil de empreendedor, ela é mais segura de si, ela trabalha melhor em equipe, abre portas. Ela tem espírito de liderança. Mesmo que ela não vá abrir uma empresa, mas ela vá trabalhar, ela vai entrar no mercado de trabalho. Sim. E isso, imagina eu, empresário, contratar alguém que quer fazer a minha empresa crescer. Claro. Isso não é um baita diferencial? Sem dúvida. Então, assim... E desperta aquele que já tem aptidão para empreendedor. Exatamente. Que às vezes nem sabe. Exatamente. Então, no ensino básico, isso já vem sendo inserido e intensificado no ensino médio, né? Através, já tem feiras parecidas, algumas atividades que nem o Empretec faz, né? Que a gente conversava nos bastidores. E nas faculdades já estão inseridas, em sua grande maioria, cadeiras de empreendedorismo, né? Que é nas academias, etc. Então, é uma coisa que é crescente, é latente, né? Cada vez mais tem que ser abrangida a educação empreendedora, mas precisa também de políticas públicas. As pessoas, o poder público tem que, municipal, estadual, federal, tem que entender a importância disso, no objetivo de transformar as pessoas em autônomas na realização da vida delas. Né? E aí volta um assunto lá do primeiro bloco, né? A questão do assistencialismo. O assistencialismo ele é fundamental para a pessoa que está passando uma necessidade momentânea. Perdeu o emprego, tem os seus filhos para sustentar, vamos dar o apoio financeiro. Precisa do socorro imediato. Do socorro imediato, da alimentação. Mas, a partir do momento que a pessoa se acomoda e diz, olha, eu posso viver de assistencialismo, pro governo é um tiro do pé. Não, para toda a sociedade. Para toda a sociedade, porque a pessoa não produz. Agora, quer ver o que sustentou a economia durante o ano de 2020? O apoio que o governo deu ali, né? Sim. Do auxílio emergencial. Claro. As pessoas, os desempregados que não trabalhavam e também não queriam trabalhar, passaram a receber um dinheiro. E aí, isso aí foi reinvestido no mercado. Então, girou a economia num ponto... A roda girou. A roda girou que quem não produzia nada ajudou a contribuir para a roda se manter, né? Então... Só que o governo não consegue manter isso. Não consegue manter isso. Eu estava vendo, até foi um valor bem substancial. Foram $800 no ano de 2000
2020, inclusive, foi parte do discurso do presidente Bolsonaro na ONU, agora, recentemente. E foi muito criticado, não, mas não era. Mas sim, foram feitos os cálculos, realmente, no ano de 2020, proporcional ao valor do dólar, foram R$800. Inclusive, tem matérias muito legais, pessoas pegaram esse valor para empreender. Exatamente. Um começou a criar galinha, comprou os pintinhos e depois já conseguiu e já foi fazer negócio, comprou um freezer, enfim, já conseguiu uma pequena agroindústria ali naquele momento. Eles souberam investir o valor que eles receberam. Então, para mostrar assim que tem formas de fazer, né? Daqui a pouco, por exemplo, algum programa governamental que o governo subsidie um colaborador para estar dentro da empresa. Então, tu não deixa de dar o auxílio, só que em troca desse auxílio, tem a prestação de serviço. A prestação de serviço. Claro. Então, isso já é um fator que teria a possibilidade de dar continuidade no auxílio emergencial. Acho que com uma outra nomenclatura que seja mais interessante. Então, é isso. Então, a gente tem essa preocupação lá no início, né? Falo que, retomando de volta no assunto do primeiro bloco, que é de transformar as crianças e adolescentes em autônomos da sua realidade, para que elas não precisem viver de um assistencialismo o resto da vida. E isso é o tipo de política pública que tem que ser aplicada também para incentivar o empreendedorismo. Do ponto de vista de conhecimento, que já entra da parte de educação empreendedora, desde o ensino básico, mas hoje nós temos pessoas que não passaram por esse processo e precisam dessa informação. Claro. Então, o que a gente faz por elas? Bom, vamos ter que ter um curso gratuito, alguma coisa que estimule a ter essa visão empreendedora, do ponto de vista de assumir risco calculado. Se for uma ideia interessante, aplicar um recurso, tendo uma contrapartida. Olha, vou te dar tantos mil para te investir no teu negócio, mas tu tem que ter em contrapartida isso, ou retornar o investimento, ou empregar pessoas, por exemplo. Claro, perfeito. Tem N formas de desenvolver política pública. Que realmente trazem um impacto, né? Exato. E eu estava vendo há poucos dias, alguns estados fizeram isso. Um tempo bem recente aí. E os resultados foram fantásticos. Né? Realmente conseguiu mudar a realidade de comunidades, incentivaram as cooperativas. Né? Eu não consigo sozinho. Bom, mas daqui a pouquinho eu, o Giovanni e o Voloski, nós montamos uma cooperativa, nós conseguimos. Então, esse tipo de incentivo, e aí entra a importância da política, né? A política boa política, né? Aquela que realmente se importa em mudar a situação. Não apenas resolver um problema momentâneo, como dizer, o auxílio emergencial é momentâneo, mas vai passar a pandemia e essa pessoa vai precisar continuar se mantendo. E agora? O governo não tem condições de ficar subsidiando todos os meses o valor, por menor que possa ser. E isso acabou se tornando uma prática no Brasil, infelizmente, né? As pessoas acabaram se acostumando. Tinha clientes na minha empresa que não pagavam com o cartão do cidadão, a parcela de compra de coisas que não eram essenciais. Coisas supérfluas, né? Porque eles já estavam habituados com aquilo. Então não era mais o público que realmente necessitava. Né? Isso acaba acarretando prejuízo para todos, né? Todo o país. Mas eu acho que essa ideia que tu traz de as políticas públicas na educação, investindo, produzindo algo diferente, é que vai, no futuro, mudar a situação do nosso país. Eu penso assim. Com certeza, com certeza. Dentro da educação, insistir na questão de educação empreendedora, desde o pequeno até a coisa, e na parte de incentivo, é exatamente isso, né? Que a gente estava conversando. Eu acho que se começar a pensar já de agora, a gente vai ter reflexo, não é um projeto de longo prazo, mas não tão longo assim, porque eu acredito que quando tu recebe o conhecimento e aplica esse conhecimento, tem uma probabilidade maior de sucesso. Sim, né? Um retorno rápido. Um retorno rápido. Claro. Então, é medidas que não tem que ficar demagogia e conversando e assim, assim, atado. Não, é pegar e falar, olha, assim, assado, e vamos fazer e vamos botar em prática. Bom, não deu. O que a gente faz? Bom, troca a estratégia, entendeu? Mas não ficar esperando, que aí também entra, já é uma dica pro empreendedorismo. Se a gente fica esperando estar com o produto perfeito e não testar ele no mercado, aí... Ele vai sendo aperfeiçoado, né, ao longo do processo. Exato. Vai melhorando, entrevistando, o que dá para melhorar. Isso o Empretec ensina muito bem. Porque eles te fazem montar uma empresa e tu obrigatoriamente tem que fazer melhorias no teu produto diariamente. Eram 9 dias quando eu fiz, hoje parece que caiu para 7, né? Já mais dinâmico, mas tu tem que melhorar e tu tem que mostrar o que tu melhorou.
porque eles te dão a ideia que tu tem que estar sempre renovando, né? Inovando o teu produto, porque hoje é novo, mas amanhã o teu concorrente já tem igual. Então qual é o teu diferencial a partir de agora? Tem que ter algo novo no mercado, e isso faz a diferença. Isso se transforma em rentabilidade, melhor qualidade de vida, mais segurança para todos, né? O município que tem mais empreendedores, ele vai gerar mais imposto, ele vai ter mais valores para aplicar naquele município. Automaticamente tu vai ter mais segurança, tu vai ter mais lazer. É uma cadeia, né? Se chama círculo virtuoso do dinheiro. Quando tu incentiva o empreendedor gera emprego, o que o empregado consome no comércio local, e aquele dinheiro fica girando e crescendo dentro daquele caminho. Muito então, legal. Olha, muito bom esse bate-papo. Tá aí as dicas para quem quer empreender, para quem pensa em ter o seu próprio negócio, ou quem quer melhorar um negócio que já possui. Já falamos aqui no outro bloco como é que pode acessar na internet. Quero te agradecer, Giovanni, muito obrigado por conceder essa entrevista, que nem é uma entrevista, é uma conversa muito amigável, que é um bate-papo, né, frente a frente com o Marcelinho. Já estamos indo aí para o 4º programa, e é uma honra poder ter um jovem talento que agora já está no nosso município, brilhantando a nossa cidade, aqui sentado conversando comigo. Marcelo, obrigado, eu agradeço o convite, né, de estar inaugurando aí, né, as primeiras entrevistas. Então desejo muito sucesso a ti e ao programa. Tenho certeza que tem muito potencial, me coloco sempre à disposição. Para mim, falar sobre empreendedorismo, falar sobre negócios, sobre políticas públicas, é algo natural que gosto muito. Então sempre vai ser um prazer. E convido, né, quem estiver em casa também, a se inscrever. Eu tenho um canal que eu falo sobre empreendedorismo. Legal, tenho um canal no YouTube, que é Gestão com G, e eu trago assuntos voltados só para empreendedorismo. Dicas de marketing, dicas de gestão financeira, né, coisas práticas, ensinando práticas, né, que pode acrescentar alguém. Não cobro nada para fazer, faço de bom carinho, e sempre que quiser me procurar nas redes sociais para trocar alguma ideia, eu também estou sempre à disposição. Legal, vamos colocar aqui para quem quiser acessar. Isso vai estar na descrição, e vai estar nas informações que vão estar passando no vídeo aqui em algum lugar. Eu não sei se é aqui ou aqui, vai estar passando em alguma parte aqui para o pessoal poder acessar. Muito obrigado. E eu deixo um convite para quem está nos assistindo, que no próximo domingo nós teremos um novo convidado aqui frente a frente com o Marcelinho, abordando os mais diversos temas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.